Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. Aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Nesta série de vídeo, estamos estudando a história da mediunidade. No vídeo anterior, estudamos sobre como as sociedades se desenvolveram por influência dos espíritos vindo de mundos superiores e como esses espíritos influenciaram tanto o desenvolvimento do bem como o desenvolvimento do mal. Nesse vídeo, vamos estudar sobre como houve um salto evolutivo na prática de magia, como os espíritos passaram da magia elementar para a magia mais evoluída, a magia negra, a magia chamada de Goécia. Isso eu convido você a assistir nesse vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Eriné. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Você com certeza já ouviu falar sobre mal-olhado, olho gordo, não é mesmo? Imantação, formas pensamento. Mas afinal, o que é uma forma pensamento? Conforme estudamos nos vídeos anteriores, a prática de magia iria sofrer um salto evolutivo. Mas afinal, como que isso ocorreu? Primeiramente, temos que entender como isso se desenvolveu no plano espiritual. E para compreendermos isso, nós precisamos ter em mente que tudo o que existe no plano material, tudo o que é físico, tem o seu duplo etérico no plano astral. É como se no plano material tivéssemos uma rosa e no plano astral tivéssemos o perfume. Tudo o que existe tem sua cópia idêntica no plano espiritual. A minha mão tem sua cópia idêntica no plano espiritual. Esse é o duplo etérico. Acreditamos que o ser humano tem seu espírito composto por 7 emanações espirituais, ou 7 corpos além do corpo físico. Para estudar esse assunto, sugerimos que você assista a série A História da Umbanda aqui no nosso canal. Mas por hora, vamos falar do corpo físico e do corpo astral. A matéria é composta basicamente de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. O corpo físico contém em si esses elementos nas mais diversas formas. Por exemplo, a matéria sólida nos ossos, a matéria líquida no sangue, e assim por diante. No mundo astral, a matéria existe também em 7 ondas, com texturas correspondentes aos 7 graus da matéria no plano físico. O corpo astral é formado de partículas com densidades correspondentes à densidade dos elementos que compõem o corpo físico. Por exemplo, os ossos são compostos de matéria mais densa do que a saliva. No lugar dos ossos também haverá uma matéria astral mais densa, correspondente ao duplo etérico. Ou seja, o duplo etérico é uma cópia perfeita do corpo físico. E assim como o corpo físico é composto de várias formas, o duplo etérico também é composto de várias manifestações. Quando o homem realiza um trabalho físico, ele obviamente usa o seu corpo físico. Quando o homem pensa, ele usa o seu corpo mental. E quando ele expressa uma emoção, ele usa o seu corpo espiritual, seja ele consciente disso ou não. Isso é automático. Um dos elementos que existe no plano astral e que ajuda a formar o corpo astral e mental são as partículas elementais. Quando o homem pensa em algo, a energia gerada pelo seu pensamento agita essas partículas elementais que estão ao redor do homem no plano astral e surge então a chamada forma-pensamento. Ou seja, o homem tem o poder de criar formas astrais usando partículas elementais que seria a matéria-prima elemental.
Se o pensamento for racional ou lógico, como um cálculo, por exemplo, são geradas formas de pensamento constituídas de matéria mental. Ou seja, a forma vai ser criada apenas pela força do pensamento. Mas, é muito importante, se o pensamento tiver ligação com uma emoção, então ele gera uma forma de pensamento formada de matéria mental mais matéria astral. Agora está em ação força mental e força espiritual do ser humano. O pensamento é gerado no corpo mental e o sentimento no corpo astral. Se os desejos do homem forem maliciosos, então o corpo astral vai gerar formas de pensamento escuras. Se o sentimento do homem for bom, então serão gerados elementais benéficos. Ambas as formas, depois de geradas, passarão a ter uma vida artificial no plano espiritual, mas, isso é muito importante, independente. É como se tivéssemos criado formas robóticas aqui no plano físico. É como se nós criássemos um robô no plano físico e dessemos para ele energia suficiente para ele cumprir uma determinada tarefa. Ele não é humano, ele não tem sentimento, ele não é natural, mas ele existe e tem poder de ação. Mesmo não tendo vida natural, ainda assim, essas formas de pensamento conseguem interagir com o universo à sua volta. Por exemplo, a forma de pensamento que criamos a respeito de si mesmo age sobre nós. A ideia que eu tenho sobre a minha pessoa age sobre mim e me impulsiona tanto para o bem como para o mal. Isso pode parecer engraçado, mas muitas vezes nós mesmos, através do nosso pensamento, nos tornamos nossos próprios obsessores. Uma vez gerada a forma pensamento, sempre vai ser direcionada ao objetivo para o qual ela foi criada. Por exemplo, se uma mãe está preocupada com o seu filho que está longe, ela, através do seu pensamento, ela espera que um anjo, vá lá proteger seu filho. Um espírito pode atender a sua oração e ir até lá, mas indiferente disso, a mãe vai criar a forma desse espírito protetor. Uma forma artificial, que não vai ter o poder de um espírito. Mas essa forma vai ser direcionada para o seu filho e vai agir de acordo com o objetivo para o qual ela foi criada. Assim pode surgir, por exemplo, no plano espiritual, a imagem do anjo protetor. Enquanto a mãe alimentar esse desejo de proteção ao filho e irradiar a sua energia mental, irradiar a sua energia astral através do sentimento, essa forma de pensamento vai continuar existindo. Mas, da mesma forma, um desejo maligno vai criar uma forma de pensamento carregada de partículas que irão encontrar a sua vítima. E se a vítima estiver numa vibração negativa que permita uma sintonia com essa forma de pensamento, a vítima vai ser atingida em cheio. Mas se a vítima estiver em plena harmonia e alimentando formas de pensamento positiva para si, vai repelir a energia negativa que vai voltar pela lei de retorno para a mente que a criou. Desejos de amor, de bondade, criam formas de pensamento benéficas, porque são criadas e ativadas pelo nosso corpo astral. Já desejos maus criam formas terríveis que passam a existir no plano espiritual e alimentadas pelo nosso corpo mental. Daí a explicação para o mal olhado e o poder destrutivo da inveja. O desejo egoísta, o apego exagerado a uma pessoa, por exemplo, ou a um objeto, pode gerar uma forma de pensamento que vai sendo alimentada por muito tempo através do desejo doentio da pessoa. É dessa forma que objetos ou lugares são considerados amaldiçoados, mal assombrados por espíritos. A isso, nós chamamos na Umbanda aí de carrego. Recebi uma visita na minha casa, olhou para a minha planta e disse, nossa, que bonita. No outro dia a planta estava seca. Não é mesmo? Então, assim, lugares carregados, o olho gordo, o quebranto, nada mais são do que essas formas de pensamento em ação. A forma pensamento, uma vez criada, passa a ter vida artificial, mas própria
independente. Se não atingir o seu objetivo, ela vai vagar, geralmente retornando para quem? Para aquela pessoa que a criou. Mas se por um determinado motivo aquela pessoa que a criou não estiver mais na sintonia com ela, ela vai vagar pelo universo astral, buscando alguém com que possa se sintonizar e poderá, nesse ponto, ser aproveitada por uma entidade maléfica. Poderá ser aproveitada por um espírito mal intencionado. Essa entidade vai procurar manter essa forma de pensamento para usá-la. Mas para usá-la, mantê-la viva, ela vai precisar de energia. Agora que a fonte que criou essa forma de pensamento não está mais conectada e alimentando essa forma de pensamento, a entidade para fazer uso dessa forma de pensamento por uso prolongado vai precisar de energia. E essa energia precisará de elementos de sustentação. E uma das formas de sustentar essa forma de pensamento, através de elemento que gerem energia necessária, são as oferendas. É aí que a espiritualidade inferior manifesta tanto interesse em trabalhos, em oferendas materiais que tragam energia, e geralmente energias elementais. Por isso, muitas vezes, os trabalhos são entregues em determinado lugar, não é mesmo? Um trabalho vai levar energia, vai agregar o elemental daquele reino, daquele determinado local, e aí a entidade vai conseguir promover a energia e ter a forma de pensamento para fazer o seu uso. É também através da forma pensamento que se carrega um talismã, por exemplo, se magnetiza um talismã. É através de uma forma pensamento que se roga uma praga. É através da forma pensamento, por exemplo, que ao se fazer uma guia, geralmente se faz uma oferenda a uma determinada entidade. Essa entidade vai subtrair os elementos dessa oferenda para energizar a guia. Isso é uma coisa importante que nós precisamos entender na nossa religião. É por esse princípio, por exemplo, que nós acreditamos que no nosso segmento existe fundamento. A Umbanda tem seu fundamento. Existe um fundamento, por exemplo, para se esmagar as plantas que têm a energia dos elementais, os próprios elementais, para se fazer o amaci. O sumo das ervas, seguido de orações, por exemplo, são a força da energia dos elementais energizada pelos pensamentos. Invocações, rezas, orações são formas pensamentos criadas, se para o mal, com a força mental, se para o bem, a força mental mais a força do corpo astral. Quando o homem reencarna, o seu perispírito cria um círculo de energia ao redor do seu corpo físico. Esse círculo, mesmo sendo invisível, tem uma formação muito mais ligada ao corpo físico do que ao corpo espiritual. A esse círculo de energia se chamou duplo etérico. O duplo etérico, como falei anteriormente, é ligado ao corpo físico e tem relação direta com o estado de saúde da pessoa, retém em si a energia mental da pessoa encarnada. Quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito se desliga do corpo físico. Esse duplo etérico também se desliga do espírito. Ele também se desliga do corpo físico. Então nós temos três coisas: o corpo físico, o duplo etérico e o espírito. Uma vez que ocorre o desencarne, o espírito vai para a programação da próxima reencarnação, ou não. O corpo físico vai para a decomposição e o duplo etérico fica do plano astral, também indo para um processo de decomposição. O duplo etérico, mesmo depois do desencarne, ainda retém em si a energia mental do indivíduo que desencarnou. Essa energia que anima o duplo etérico, ele vai permanecer vivo, ele vai permanecer existindo por um determinado tempo. Igual, da mesma forma como o corpo físico demora alguns dias para se decompor, o duplo etérico demora algum tempo para se decompor, dependendo de quanta energia mental fica depositada nele. Esse duplo etérico alimentado de energia mental que sobra, ele é uma sobra do processo de desencarne. O corpo físico, aqui no plano físico, se decompõe, o espírito segue para uma próxima reencarnação, que vai assumir uma nova personalidade, e esse duplo etérico, que é os restos da nossa personalidade dessa vida, vai para o processo de decomposição. Esse duplo etérico que sobra, ele fica
no abandono, é uma sobra desse processo. Agora esse duplo etérico nada mais é do que uma casca, habitada apenas pela energia mental do desencarnado. A esta casca se chama de sombra. Essa sombra não pertence a ninguém, é uma sobra do processo, assim como o cadáver físico. Então, quando a energia mental dessa sobra perder a sua vitalidade, sobra apenas a forma astral sem vida, e esta forma astral sem vida se denomina de cascão. O cascão é uma forma de vida um resíduo que sobra da existência que havia anteriormente. O corpo físico se desligou do espírito, porque o espírito foi desligado do mundo físico e partiu para a pátria espiritual. O cascão é o que sobrou da vivência do duplo etérico. Por ele ser um resíduo, ele é ligado ao corpo físico em decomposição. Ele está ali, próximo ao corpo físico, do plano espiritual, mas próximo ao corpo físico. E detém em si uma vibração muito baixa, existindo por conta das experiências da vida material. Ele é prática quase físico. E esses cascões, agora, ali, próximo ao corpo físico, esse cascão residual, com essa energia mental que sobrou, são muito usados na prática de magia negra. São fortalecidos com energias fornecidas através do corpo dos médiuns e através da prática das oferendas. Esse cascão poderá ser alimentado, energizado, e esse resto que sobrou, né, esse cascão, ele pode ser usado para as mais diversas finalidades pelos espíritos do plano inferior. Esses espíritos geralmente fazem uso dos cascões na prática da magia negra. E é por isso que aqui, através dessas explicações, nós tentamos, com dados e fatos, explicar por que se faz tanto trabalho dentro do cemitério. Por que a magia negra é praticada tanto dentro do cemitério? Não é só a invocação do espírito que morreu, mas também o uso dos resíduos que são consequência da morte do plano físico. No vídeo 3, nós estudamos o monodeísmo, que é um processo onde a mente fica presa num único pensamento. E se fecha desse processo de forma contínua e vai se anulando. Isso acontecia no início da caminhada humana, por conta do fato de que o homem primitivo não tinha conhecimento sobre a vida espiritual. Por não ter consciência, não ter razão e não estar sob efeito da lei de retorno. Nos dias de hoje, mesmo o homem tendo o senso de razão, estando submisso à lei de retorno, esse processo de monodeísmo que prende a mente do espírito, a consciência do espírito, é muito comum. Ocorre por outros motivos. Podemos citar, por exemplo, quando uma pessoa se suicida e que alimenta um pensamento contínuo de rejeição à vida. Após perder o corpo físico por conta da morte, chega no plano espiritual e continua nessa mesma vibração. Muitas vezes esse processo ocorre por sentimento de culpa, por sentimento de remorso, e a pessoa se pune muito e não quer continuar existindo. E aí se inicia um processo de perda da forma espiritual. Estamos falando de pessoa desencarnada. O espírito da pessoa vai se deformando e vai perdendo a forma humana. Ele perde a consciência e toma uma forma de ovoide. Quando o espírito chega na forma de ovoide, ele só vai poder retornar à consciência humana quando reencarnar. E até lá ele vaga no plano espiritual e fica à mercê de forças malignas, que muitas vezes usam esses ovoides como um parasita, acoplando esses ovoides ao perispírito de pessoas, de suas vítimas. E a partir daí, o ovoide vai começar a se nutrir do corpo físico da pessoa. Isso é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, quando uma entidade maléfica vai ao cemitério, pega um espírito que está nessa condição e vai levar e acoplar, fazer um encosto na vítima. Então a entidade pode usar um cascão, que é uma forma que não tem personalidade, não tem consciência, mas também pode usar essa forma, que é um ovoide. Como vimos até aqui, esses espíritos podem atacar através... A magia negra teve um salto evolutivo, né? A magia elementar salta para a magia negra, né? Surge a Goécia
por conta de práticas muito mais evoluídas do que a manipulação da energia alimentar. Os espíritos inferiores, então, eles atacam através de formas de pensamento, eles atacam usando os cascões, eles atacam usando espíritos que se conduziram na condição de ovoide. Como podemos perceber, o que nós chamamos de magia dentro da religião, nada mais é para os espíritos, para a espiritualidade, do que uma ciência. Os trabalhos de magia negra têm uma ligação muito forte com a morte do corpo físico, com os resíduos do corpo astral. Podemos perceber que o pensamento tem um papel fundamental na nossa vida espiritual e podemos dividir esse quadro em duas partes. Uma parte ligada ao corpo físico e às coisas do mundo físico, que nos prende ao plano material. Essa parte são os desejos, as sensações, a vaidade, as paixões, a ganância, o ódio, etc. Outra parte nos liga ao plano, ao nosso corpo espiritual, à espiritualidade superior, a qual nós, quando elevamos o nosso pensamento e as nossas emoções, nos liberta do plano físico e nos conecta a esferas superiores. Sentimentos como amor, caridade, fraternidade, o altruísmo, nos elevam na direção aos reinos celestiais. Quando nos ligamos ao mundo material, acionamos o nosso corpo mental e vibramos numa frequência baixa que nos mantém fixos ao plano físico e às vezes até a planos inferiores. Quando elevamos a nossa mente às esferas superiores, na prática da oração, por exemplo, acionamos o chamado corpo astral, que por sua vez nos liga à espiritualidade superior. Talvez, por isso nosso Senhor Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Como podemos ver, a prática tanto da magia elemental como da magia negra, ela tem como fundamento somente interesses egoístas, físicos, materiais. Não existia uma prática de elevação que conduzisse ao homem à sua elevação moral. Por conta disso é que a espiritualidade maior se opôs a esse quadro, criando um movimento contrário a fim de moralizar o homem. Criou um movimento que se chamou de magia divina. Isso é muito importante. Nesse momento, a espiritualidade superior cria a magia divina. Esse movimento visava auxiliar a humanidade a educar principalmente o seu pensamento, melhorar o seu sentimento, para nos auxiliar na subida na direção da luz. A esse movimento chamado magia divina, o homem deu o nome de religião. Só nesse momento da evolução da sociedade é que surgiria, muito tempo depois da mediunidade e de todas essas práticas, é que surgiria a religião no contexto da sociedade humana. E como surgiu a religião? Qual foi o impacto dela na mediunidade? Isso eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.